Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, mais uma vez dando boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos evangélicos e doutrinários que realizamos na nossa Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Vamos iniciar os nossos estudos dessa noite através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Agradecemos, Jesus, mais uma oportunidade de podermos estudar o vosso Evangelho, à luz da nossa abençoada doutrina espírita. Ampare a todos os que sofrem, Senhor, todos aqueles que se encontram hospitalizados, que se encontram no leito de dor. Agradecemos, Senhor, profundamente o amparo e a proteção que temos recebido em nossas vidas, fruto da vossa misericórdia, que tem comiseração por cada um de nós, apesar das nossas limitações, dos nossos defeitos, das nossas quedas, nos proporcionando a oportunidade de erguermos e nos prepararmos rumo ao progresso dos nossos espíritos. Amparai, Jesus, a nossa casa de oração, estudo e trabalho, temporariamente paralisada em quase todas as suas atividades, em razão desse fenômeno que alcança todo o planeta e que um dia saberemos a sua razão. Amparai os nossos amigos espirituais que lá labutam, recebendo aqueles irmãos que desencarnam, fruto do trabalho imenso realizado do ponto de vista espiritual, naquela casa abençoada que um dia o Senhor nos legaste. Amparai, Jesus, o nosso Brasil, amparai a nossa querida Belo Horizonte, e que as vossas bênçãos de misericórdia e de amor possam descer sobre os lares de todos nós. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Nós estamos iniciando os nossos estudos e orações dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura aqui do item de número 3 do capítulo 6, Cristo Consolador, que inicia com o evangelista Mateus, narrando aquela promessa abençoada que Jesus um dia nos fez no monte, né? Em que ele convidava todos nós que nos julgássemos aflitos e sobrecarregados, que fôssemos a ele. Então, sob o título de O Consolador Prometido, nós temos de novo aqui o evangelista João, relembrando o seguinte ensino do nosso Senhor Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O evangelista João, no capítulo 4, versículo 15 a 17, versículo 17 e 26. Nós temos hoje ainda, meus irmãos e irmãs, a questão de número 804 do Livro dos Espíritos, 802 do Livro dos Espíritos, que termina a terceira parte do capítulo 8º. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso,
por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Essa é a pergunta que o Sr. Allan Kardec fez aos espíritos superiores. A resposta foi a seguinte: desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Meus irmãos, a conectividade, a conexão, o interligamento dos ensinos do codificador, constantes na codificação, são absolutos, né? Quando nós lemos aqui o item terceiro, em que o evangelista João nos narra a promessa de Jesus, que nos encaminharia outro Consolador, está aqui de maneira muito clara estabelecido agora, quase 2000 anos depois, na resposta que os espíritos deram a Kardec, que esse Consolador de fato seria necessário para restabelecer todas as coisas, né? Para restabelecer e ficar eternamente conosco, porque evidentemente o Cristo sabia que as palavras dele ecoariam por toda a eternidade, mas rolariam de século em século, sendo, pelo menos haveria tentativa das sombras, das criaturas atrasadas, dos materialistas, dos egoístas, tentariam modificar os seus ensinos. E, em parte conseguiram. Nós vislumbramos no movimento evolutivo da civilização humana, especialmente a partir do século III para cá, um intenso movimento dos nossos irmãos que ainda pelejam contra o advento do reino de Deus aqui na Terra, e nós precisamos compreender que durante muito tempo nós participamos dessas falanges. Acredito que, em certa medida, a partir dos nossos erros, dos nossos equívocos, ainda, de certa maneira, atentamos contra a construção do reino de Deus aqui no nosso planeta. Mas hoje, pelo menos, graças a Deus, temos consciência da importância do papel de cada um de nós nas tarefas de regeneração do nosso planeta. E nós espíritas já temos as ferramentas que o codificador nos trouxe para que pudéssemos promover o nosso convencimento e, a partir daí, com a nossa palavra e principalmente com o nosso exemplo, pudéssemos auxiliar os irmãos que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que se colocam como nossos adversários, tentando influenciar a todos eles para que eles possam acreditar como nós acreditamos, que a vida persiste, que estamos num processo de evolução constante, que estamos aqui na Terra numa belíssima oficina de trabalho que Deus nos proporcionou para que possamos melhorar os nossos espíritos, as nossas condutas, transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e com isso nos tornarmos criaturas melhores, dando a nossa contribuição para a transformação do nosso próprio planeta. O Consolador prometido, como o evangelista João aqui nos mostra, ele, e aqui nós temos a instrução dos Espíritos, numa página belíssima do Espírito da Verdade, logo na sequência, e termina aqui esse capítulo, nos mostrando que a doutrina espírita é a efetiva manifestação do Cristo nos dias atuais, para que as sombras possam ser dissipadas definitivamente. O Espiritismo, como nos enfatiza o Espírito da Verdade, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, como Jesus fez quando aqui esteve, tem a missão de lembrar os incrédulos que acima deles existe a verdade absoluta, que é Deus, que está pairando sobre todos nós,
com sua infinita bondade, com seu infinito amor, promovendo a vida em todos os rincões do universo, em todos os reinos onde essa vida efetivamente habita, do reino mineral até os animais, e destes os animais mais evoluídos, que aqui no nosso planeta somos nós, criaturas humanas. Jesus nos mostra que ele reuniu todo o bem que ele fez em feixes, e fez com que esses feixes se juntassem ao longo da história da humanidade, para que a sua doutrina se transformasse cada vez numa força muito mais agregadora e muito maior, e numa mensagem muito clara, especialmente àqueles que sofrem, que é a grande maioria, a totalidade da humanidade, porque afinal de contas ainda estamos todos submetidos a um mundo de expiação de provas que nós construímos, e portanto a cada um de nós cabe uma fração desse sofrimento, dessas dificuldades que nós mesmos criamos para nós ao longo da construção civilizatória. E nós percebemos que ao longo dos séculos nós fomos deixando de lado a essência do ensinamento de Jesus e fomos colocando em evidência os nossos próprios interesses. No passado, os interesses de dominação, os interesses do poder absoluto, os interesses da preponderância de povos sobre povos, de crenças sobre a humanidade inteira, né? E essa mensagem que Jesus nos trouxe e que há de prevalecer nos corações humanos, ela ecoa até hoje para toda a humanidade como um convite perpétuo para que nós possamos atender o chamamento abençoado de Jesus a partir da percepção dos nossos sofrimentos, porque quando nós passamos a viver sofrimentos mais efetivos em nossas vidas, nós estamos mais propensos a escutar a esse chamamento que o Cristo Consolador nos faz, movendo as nossas ações no sentido de buscá-lo para as nossas consolações. E no momento em que nos consolamos, passamos a estar mais propensos a aceitar aquilo que nos dias de alegria e de ventura ainda não conseguimos aceitar. Então, meus prezados, precisamos compreender esse chamamento de Jesus no sentido de estabelecer para os nossos semelhantes aquilo que o Cristo deseja para nós. Jesus nos ama intensamente e ele pede para que nós, apesar das nossas deficiências, também procuremos amar os nossos semelhantes. E esse amor pode se estabelecer através do perdão, da solidariedade, do entendimento, da pacificação, da compreensão, da aceitação, né? Que nós precisamos estabelecer uns para com os outros, entendendo que nenhum de nós tem a primazia da perfeição, que todos nós temos defeitos graves que precisamos corrigir e que, portanto, precisamos compreender e aprender essa essência abençoada do que seja a ciência de viver. Esse é um aprendizado que nós precisamos exercitar todos os dias, aprendermos a viver. Para que possamos fazer isso, meus irmãos, é preciso que nós estejamos com mentes e corações conectados ao Evangelho de Jesus, estudando, como estamos fazendo aqui agora, mesmo a partir de um estudo simples, mas conectado ao Evangelho de Jesus, porque só essa conexão é capaz de nos fazer transformar. Na questão 802, nós temos visto aqui os espíritos perguntando por que para resolver logo o progresso da humanidade, os espíritos não promovem manifestações generalizadas e claras do poder divino. E aí a resposta do Espírito da Verdade é fantástica, remetendo inclusive ao exemplo do próprio Cristo, uma vez que ninguém mais poderoso que ele jamais pisou no nosso planeta. E, no entanto, Jesus espalhou fenômenos fantásticos, maravilhosos, né? A começar da transformação de uma substância em outra, que foi nas bodas de Caná, onde, faltando vinho, e para atender amigos de sua família, ele atende a solicitação de sua mãe
e transforma a água em um vinho precioso para aquela festa da família, que são na essência as festas mais importantes da humanidade, que são aquelas que celebram a bênção da família. Até os movimentos mais pitorescos e fantásticos, como caminhar no mar, levantar os mortos, curar os leprosos, devolver a vida aos cegos. Enfim, o Cristo, ele convencer as multidões em determinadas situações de histeria coletiva, como aquela quase lapidação daquela mulher em praça pública, que o Cristo obrigou a todos, a partir da sua influência moral e pessoal, que refletissem a respeito de suas próprias culpas, né? E, no entanto, Cristo não quis convencer ninguém a partir desses fenômenos, não obrigou ninguém a progredir, não obrigou nem os seus discípulos a estabelecerem um ritmo de progresso pessoal que os transformassem de uma hora para outra em criaturas já prontas e acabadas do ponto de vista evolutivo. Jesus nos convidou a todos para que refletíssemos e tomássemos as nossas decisões, e deixou material de reflexão e pensamento suficiente na sua Boa Nova para que nós tivéssemos condições de adotar essas decisões que nós precisamos tomar em nossas vidas. É por isso que não existem milagres da transformação. Existe o quê? Esforço, progresso, a partir da conquista, a partir do trabalho, a partir da necessidade que nós detectamos em nós de progredir e começamos a fazer um esforço em busca desse progresso. Porque Jesus sabia perfeitamente que as criaturas não se dobram ao fantástico e ao maravilhoso. Ninguém se dobra aos milagres. Os judeus não se dobraram quando saíram do cativeiro egípcio e, muito de perto, junto com Moisés, presenciaram os fenômenos mais fantásticos e maravilhosos a partir das pragas que sobrevieram ao povo egípcio, até a peregrinação constante no livro Êxodo, que mostra a separação do Mar Vermelho para que os judeus passassem em busca da terra prometida, a transformação, a chuva de maná, de farinha que caía do céu para que eles fizessem um pão e conseguissem caminhar pelo deserto sem morrerem, as águas que brotavam das pedras, e os fenômenos mais fantásticos não foram capazes de seduzir os corações de todos, né? Por isso que a culminância da ação e da missão de Moisés foi exatamente trazer as leis divinas para o conhecimento de toda a humanidade. E nisso o grande legislador não falhou, né? Apesar das suas dificuldades, ele volta ao Monte Sinai e recebe novamente as leis divinas. E, apesar de admoestado pelos espíritos superiores, ele volta e lega à humanidade as leis que o Cristo, centenas de anos depois, veio confirmar e que estão presentes até hoje para que todos nós as cumpramos até o último tio, até o último jota, né? Como nos disse Jesus. Então, meus irmãos, não há saltos na civilização humana que não sejam derivados do trabalho e do esforço, né? Todo o progresso que a humanidade conquistou resultou do trabalho e do esforço de pessoas individualmente que vieram com a finalidade de fazer com que a humanidade avançasse e de coletividades que se esforçaram a fim de que o ambiente propício ao progresso da civilização humana se estabelecesse. E aí nós lembramos de maneira muito bela o livro Paulo Estevão, das coletividades abençoadas que Paulo de Tarso e seus amigos semearam pelos caminhos, não apenas da Arábia, não apenas da Ásia, não apenas do Oriente, mas em vários lugares, culminando em Roma, né, no Ocidente, a fim de que o Evangelho de Jesus pudesse estar ali presente e finalmente preponderar sobre as criaturas humanas. Então, meus irmãos, é preciso que nós contribuamos com o tijolinho do nosso esforço para a construção dessa civilização espiritual que Jesus um dia disse que haveria de ocorrer aqui no nosso planeta. E nós temos uma página do livro do irmão Manuel Quintão,
está presente aqui no livro Espírito da Verdade, em que o nosso, psicografado pelo Chico e Paulo Vieira, que diz assim o seguinte, o título da página é A Poesia Perdida. O Consolador é a onipresença de Jesus na Terra. Ao influxo da benemerência celeste, ele asserena os gestos impensados das criaturas que gemem esporeadas pelas provações. Ou seja, o Consolador aplaca os nossos gemidos de dor nos momentos difíceis das nossas vidas. Aplaca os gritos blasfemos que se elevam de muitas bocas com requintes insaciáveis de orgulho. Recompõe os rostos incendidos pelo fogo da multifárias paixões e soergue os proscritos do remorso que se escondem nas dores devoradoras, desmemoriados na retificação que o destino lhes retraça. O Consolador prometido, e aqui vem duas expressões latinas, sursum corda, quer dizer, ergue os corações, e res, não verba, ou seja, obras, não palavras. Seguindo-lhes os ditames, jamais desfites o alvo em mira, pois os olhos voltívolos não podem fixar os painéis vislumbrados dos cimos. Ou seja, não percamos a nossa vista com situações que nos afastem, que nos tirem do nosso objetivo, que é o crescimento rumo aos cimos espirituais. Procuremos não distrair as nossas vistas e as nossas atitudes em atalhos perigosos que nos levam, às vezes, a quedas que custam caro para nós na vida em que nós temos. Recorda que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Se vives em ânsia de paz interior, sustém o império sobre ti mesmo. Espaneja em ti a carusma dos preconceitos que te dançam na mente, qual poeira de sombra entenebrecendo-te a razão. Recolore os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem no combate aos erros, basta às vezes milenares. Estende um pensamento bom aos céticos transviados no dédalo das indagações contraditórias, ferretoados no duelo interior da dúvida. Foge à voz bramidora da censura para que os teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Borda a palavra com doçura e repete mansamente a própria bênção quando a tua voz se perca entre os clamores dos que passam a vociferar rebeldia e avançam espavoridos por veredas em chamas. Socorre as mães infelizes, cujos filhinhos doentes vertem lágrimas a se transmutarem nos livores macilentos da morte. Afaga, ao calor das frases de fraternidade revigoradora, as têmporas encanecidas e latejantes que te suplicam algum óbolo de carinho. Desfaze o véu do pranto de agonia de quem chora as ocultas no sarcófago das trevas de si mesmo. Derrama preces confortativas entre os peregrinos da morte que não se resguardaram para a grande viagem e carreiam o coração em atropelos de espanto a espanto ante a perpetuidade da vida. Em toda estrada vicejam alfombras de sorrisos e chovem lágrimas de aflição. Mas o amor com Cristo Jesus recupera a poesia perdida ao longo de nosso caminho, pois só Ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Então, meus irmãos, é com essa belíssima página que nós encerramos aí a nossa humilde participação dessa noite, deixando aí a mensagem final que o evangelista João fez questão de reproduzir através dos ensinos de Jesus. Jesus é a bênção, Jesus é a vida, Jesus é a consolação. Precisamos buscá-lo, seja nos momentos de dor e de sofrimento, seja nos momentos triviais da nossa vida, para que nós não tenhamos que buscá-lo apenas nos momentos de dor. Sejamos alegres com a alegria que nos traz a sua boa nova, que enche os nossos corações de compreensão e de paz. Tentemos estabelecer essa paz no nosso dia a dia. É um desafio imenso
que eu confesso a vocês que temos muitas dificuldades em alcançar, mas é preciso buscar. É preciso compreender esse desafio como uma meta a ser seguida, junto a tantas outras que o Evangelho nos convida a buscar. Que Jesus abençoe a todos vocês, que ampare a vida de todos vocês e de seus familiares, e que o nosso querido Senhor Jesus esteja sempre presente em nossos corações, esteja sempre presente em nossas vidas. Fiquem com Deus, meus irmãos. Passamos a palavra para a Miriam, que dará sequência aos nossos estudos dessa noite.